Shalom, shalom, seja muito bem-vindo a mais essa quarta-feira do Reagir. Glória a Deus que o Espírito de Deus se manifesta na vida da igreja, na vida da noiva e nos faz, através do seu Espírito em nosso Espírito, com que nós venhamos a ter uma reação segundo a vontade do Espírito de Deus. Porque a palavra diz que quem conhece a mente do Senhor é somente o seu Espírito, que penetra todas as coisas. Então seja muito bem-vindo a mais essa quarta-feira, desse dia 23 de abril. Glória a Deus, acabamos de passar aí uma semana maravilhosa aí do Pessah, né? A Páscoa poderosa, o sangue de Jesus que está sobre a minha vida, a sua vida, está sobre as nossas cabeças. O sangue vertido na cruz que nos deu esse acesso à liberdade e à vida, pela morte que foi tragada pela vida. Então nós estamos felizes porque nós fomos regenerados pelo novo e vivo caminho, através do véu, onde nada mais nos separa desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, que aliás eu estava estudando essa semana para trazer a você essa palavra maravilhosa, né? E a palavra de Deus diz lá em Romanos 11, meu Deus, essa palavra tão poderosa que penetra no nosso espírito, 11:33, ela vai dizer assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Olha como é profundo o conhecimento, o desejo e a vontade de Deus. Quão insondáveis, oh meu Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, Senhor. Quão é impossível que o ser humano, na sua natureza, possa acessar essa insondável, imensurável. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito de Deus, que está no nosso espírito, que nos fez filhos e herdeiros, através da graça, do sacrifício, aí da eleição do próprio Deus nas nossas vidas, através de Jesus, nos dá essa liberdade de acessar essa mente de Deus. Como você é tão insondável? Pela sua palavra. Afinal de contas, as palavras dele são espírito e vida. Então fala, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Portanto, todavia, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Aleluia. Abrindo então nessa palavra poderosa de Romanos, né, que eu amo muito estudar as cartas de Romanos, inspiradas pelo Espírito, trazidas então através da vida de Paulo, onde nós cavamos, né? Porque o desejo da noiva é conhecer o seu noivo, né? Qual noiva que não quer conhecer o seu noivo na intimidade, ou noivo que quer conhecer sua noiva na intimidade, estar perto, ser amparada, ser guiada, ser orientada, ser protegida, ser guiada? Desejo da noiva é estar diante do noivo, estar diante da presença. Então, por ter esse desejo que o Espírito coloca em nosso espírito, nós vamos o quê? Querer conhecer a profundidade dessa riqueza, desse conhecimento, dessa intimidade, desse relacionamento que vem através, então, de uma comunhão. Essa intimidade com o Espírito de Deus é desenvolvida na vida da noiva através da comunhão, da relação. Então é necessário nos relacionarmos com essa palavra, com esse Espírito que é o amigo do noivo, que Jesus deixou na terra para nos guiar a todas as coisas, a toda a palavra da verdade. O Espírito nos guiaria e nos guia através da graça que Cristo deu para que nós estivéssemos acessando. Então, glória a Deus nessa introdução. Nesse dia 23, glória a Deus, de abril, nós estamos falando dessa noiva Rebeca,
Acredito que você já tenha conhecido um pouco mais da história de Rebeca, né? Depois de, essa seria então a quarta semana falando de Rebeca. Então, eu confesso que para mim tem sido muito enriquecedor essas ministrações, essas revelações que Deus tem dado ao bispo, porque faz com que nós venhamos a conhecer mais e mais o que é figura, mas o que é revelação, porque a palavra toda é revelação. A palavra e os seus mistérios foi deixado para a igreja, porque o próprio Jesus falou: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste os sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, os tesouros que estão dentro dessa palavra, a realidade da palavra, que é o Espírito, não é uma mera palavra, é o Espírito que transforma o nosso espírito e nos faz acessarmos a Deus. Nós vamos conhecendo através dessa revelação. Então que eu e você possamos ter esse desejo cada vez mais de cavar, de conhecer a profundidade. E aí nós estamos então conhecendo essas figuras na noiva como Rebeca, né, que nós aprendemos muito, que foi uma noiva que ela teve disposição em servir. Ela tinha um trabalho árduo a fazer, dar água para tantos camelos, 10 camelos, cada um bebia, meu Deus, mais de 100 litros. E ela deu de beber a todos. Pensa comigo, quantas vezes Rebeca subiu e desceu com aquele cântaro para dar de beber os camelos. E ela fez na disposição, ela se ofereceu. Então, que a igreja venha realmente ter essa entrega de fazer, de entregar, de fazer com que Cristo realmente se faça a obra dele em nós. Nós carregamos essa palavra, nós carregamos essa água para dessedentar todas as pessoas que vierem até nós com sede da palavra. Eu glorifico a Deus também, porque no meu trabalho eu tenho muita conexão com pessoas que vêm até a mim, né? E eu trabalho impondo as minhas mãos ali na eletroestimulação, mas eu sempre falo para o Senhor: consagra as minhas mãos para que seja o seu Espírito estimulando, avivando esse Espírito, meu Deus. E ali eu glória a Deus que eu posso então ter a liberdade de derramar essa água que eu carrego na vida das pessoas. E hoje foi um testemunho muito glorioso de uma pessoa que nós estamos tratando, e ela é psicanalista. E ali eu fui ministrando e falando da palavra, da importância de ela se buscar ao Criador, da importância de ela se conectar com a essência que é o próprio Deus que a criou. Ele sabe como ela é e ele pode trabalhar no seu espírito para realmente fazer com que ela tenha uma novidade de vida. E glória a Deus que eu, ministrando a palavra, encontrei com ela hoje, aliás, e ela estava falando: Val, eu nunca passei uma Páscoa na igreja. Eu nunca passei uma Páscoa com meus filhos na igreja. Foi a primeira Páscoa da minha vida que eu passei na igreja. E ali as palavras que o bispo falava, Val, eram para mim. Eu falei: realmente as palavras eram para você. E eu glorifico a Deus que a semente está sendo implantada, a semente está sendo germinada, e ela teve desejo de ir, e ela falou com muita alegria, os olhos dela encheram de água quando ela falou: a primeira Páscoa que eu passei na casa de Deus, eu e os meus filhos, e o bispo ministrando aquela palavra, é como se fosse para mim. Eu falei: era para você realmente, de fato. E glória a Deus, e a gente poder ser esses porta-vozes dessa palavra tão maravilhosa. É a alegria do nosso espírito, é ver o Espírito agindo. Meu Deus, não tem felicidade maior do que ver o Espírito agindo na vida das pessoas que nós derramamos essa água, né? Então eu queria te contar esse testemunho para que você, onde você for, não cale, não feche a sua voz, porque se você tem sido ministrado, tem sido abençoado com essa palavra, não é para você armazenar, é para você levar essa palavra, para você dessedentar as pessoas como uma mulher samaritana. Jesus criou uma fonte de água viva nela e imediatamente ela começou a falar, começou a manifestar, começou a pregar: olha, veio, encontrei um profeta, ele falou da minha vida, e começou a manifestar o que ela estava recebendo, a água viva, porque é viva. Então se é viva, flui. Se flui o Espírito, se é o Espírito, ele age, se ele age, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então não retenha nada, mas deixa a fonte transbordar, deixa a água dessedentar. Seja você uma Rebeca que vai realmente levar a água, vai dessedentar e vai ser
porta-voz do Espírito de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Então, semana, Rebeca como noiva que serve na proposta do herdeiro, receber a bênção e voltar à origem. Glória a Deus que o voltar à origem é voltando para a nossa essência, voltando para a nossa realidade. Isso nos remete ao quê? A resiliência. Sabe o que é a resiliência? É a possibilidade de uma situação estragar um produto, degenerar o produto e ele voltar à sua forma original. Essa resiliência, essa resistência que o Senhor vai formando em nós através dos sofrimentos, das dificuldades, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos prosseguindo, o Espírito de Deus é trabalhando em nós. Então, voltar à origem, voltar à essência, voltar à realidade, né? Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, o fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Aí diz aqui, reagindo com coragem, enviando o herdeiro para o descendente da sua porção. Aí lá em Gênesis está marcado, está escrito assim, quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar a Jacó e seu filho mais novo. Ele disse, o seu irmão se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo. Meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã, e fique com ele alguns dias até que passe o furor do meu irmão. Então, eu quero te contextualizar, dizendo aqui, então, que essa parte aqui fala de quando Isaac abençoou, então, Jacó, que era para ter dado a bênção a Esaú. Então, Jacó, porque Rebeca, Deus tinha falado para Rebeca, na sua gestação, Deus tinha revelado a ele o que ele faria na vida dos seus filhos. Porque Rebeca, ela era estéril, ela não podia gerar, você sabe da história. E ali, Isaac ora por ela durante 20 anos, Isaac ora por Rebeca. Olha a importância de ter um cabeça, um Cristo cabeça. Isaac orava por Rebeca, Isaac buscava Deus por Rebeca, ou seja, ele cobria Rebeca de oração. E ali Deus atende a oração de Isaac, porque Isaac carregava a semente transmitida da vida de Abraão. Isaac era o herdeiro orava para que o ventre da sua amada fosse aberto, para que pudesse então ter o quê? Continuidade da semente de uma palavra que Deus tinha enviado para Abraão. Então Isaac ali na postura de um cabeça, na postura de Cristo, ora por Rebeca, e Rebeca dá à luz a filhos. E a palavra diz que Rebeca tem uma gestação difícil, né? Porque naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha esses cursos que nós temos, e ela percebia mesmo aquele incômodo dos seus filhos se debatendo no seu ventre. Depois você pode conferir lá em Gênesis 24, 25, 26, 27, 28, vai contar essa história desde quando Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac. Pode voltar então os nossos vídeos no YouTube das semanas passadas, você vai acompanhar toda essa história da origem, estão todos registrados aí, vai acompanhando desde o início para que você possa entender toda a história, todo o progresso que Deus fez na vida de Rebeca com seus filhos. E ali ela ora ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? E Deus fala para Rebeca, 2 nações há no seu ventre, Rebeca. 2 nações estão no seu ventre. E fala, aqui eu quero ler para você, durante a gravidez, Rebeca sentiu os gêmeos se debatendo e lutando um com o outro dentro do seu ventre. Então ela foi consultar ao Senhor dizendo, olha a importância diante da situação, da dificuldade, da aflição, nós temos uma sábia postura, uma sábia posição, uma sábia reação. Rebeca, ela não ficou reclamando da gestação, não ficou gritando, se esperneando, ela foi consultar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Porque ela sabia que a gravidez dela era a resposta de Deus. E nada melhor do que buscar quem tinha aberto sua madre para explicar o que estava acontecendo. Senhor, o que está acontecendo comigo? Sentiu os gêmeos, né? Porque eu tenho que viver com isso. E o Senhor lhe respondeu dizendo, os 2 filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Os 2 povos dentro de você se tornarão então rivais.
Um povo se tornará mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E Rebeca guardou isso no seu espírito, ela guardou isso no seu coração. Quando chegou a hora de Rebeca dar à luz, de fato, ela teve gêmeos. Então, Rebeca começou a perceber a confirmação do que Deus estava dando para ela, porque Deus já tinha anunciado no seu espírito, e ela guardou, ela abrigou aquela palavra no seu espírito, ela alimentou aquela palavra no seu espírito, ela gerou aquela palavra no seu espírito, e a Bíblia diz assim: escondi as tuas palavras no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então Rebeca, como Maria, que você também, que já foi falado de Maria, abriga a palavra, guarda a palavra, medita na palavra, rumina e se alimenta daquela palavra. Ela se alimentou da revelação que Deus tinha dado para ela, e quando nasceu, ela viu que era gêmeos, ou seja, estava confirmando o que Deus tinha falado. O primeiro nasceu ruivo, coberto de pelos, como manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Aí vai falar de como eles eram. Então Rebeca, ela entende o que Deus tinha falado, ela entende a revelação. E quando eles começam a crescer, então ela percebe que seu marido, Isaac, já estava envelhecendo, já ia morrer, já estava cego, não via mais, não tinha mais visão. Ela começa a ficar atenta aos sinais. Então a importância de nós ficarmos atentos aos sinais. Quando o Senhor nos fala da palavra que sai da sua boca e ela produz exatamente o que ela precisa produzir. Ela jamais vai voltar vazia. Então a palavra, ela vem para nós e ela precisa produzir o que Deus deseja que seja produzido. Ou seja, ele vai colher um fruto da palavra que ele enviou. E isso vai ser gerado em nós, como foi gerado em Rebeca, como foi gerado em Elias no Monte Carmelo, que ele pede chuva e ele é filho de cócaras, ele gera a palavra profética até que a chuva aconteça. Ou seja, quando recebemos a palavra profética, a revelação, nós temos que abrigar, nós temos que fazer desenvolver para que entregue o fruto do que Deus quer que gere aquela palavra. Ele manda a palavra, você abriga a palavra, o Senhor vai fazer o que a palavra dele determinou e volta para ele como fruto. E por isso que a igreja é a marca da noiva, desse fruto que gera e que entrega para Deus a resposta devolutiva da sua palavra. Porque Isaías fala que ela não volta vazia, mas ela faz, ela tem um propósito, ela tem um caminho e ela vai ser executada na íntegra, como é o plano de Deus. Porque Deus, em sua soberania, ele tem os seus caminhos. E ali, quando Isaac quer abençoar Esaú, Rebeca, como ela percebe que Deus tinha falado para ela, ela pega ali, ela forja uma maneira, depois você pode ler lá a palavra, com que Jacó seja abençoado no lugar de Esaú. Esaú, quando chega, fica muito bravo, que ele era um caçador, devia ser uma pessoa mais afoita, né? Mais espontânea, mais um caçador, né? Devia ter algumas características mais impulsivas. E ali, então, Rebeca faz o que Isaac pede, e ali Jacó chega com o guisado para Isaac, e então Isaac abençoa Jacó e dá toda a bênção, porque Deus tinha falado que o menor que governaria, o maior serviria o menor. Então, Rebeca, o Senhor começa a usar Rebeca como um propósito de a palavra se cumprir. Deus começa a trabalhar nos movimentos de Rebeca, para que a palavra se cumpra. E o amor de Deus no coração, o amor de Deus por Jacó se manifesta no espírito de Rebeca, porque fala que quando a Rebeca viu o seu filho, ela o amou. Fala que Isaac tinha uma preferência por Esaú e Rebeca amou Jacó. Mas era o próprio Deus já conduzindo o coração de Rebeca para que o seu propósito acontecesse, como nós lemos lá que a palavra, antes que os gêmeos nascessem, lá em Romanos 9:11, todavia, antes que os gêmeos nascessem, eu fizesse qualquer coisa boa, o fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, ou seja, o Senhor ia fazer cumprir. Então, a palavra diz que o Senhor que estava escolhendo tudo aquilo, o Senhor que estava fazendo todo aquele cenário ser montado para que a obra de Deus consolidasse em Jacó, e ele fizesse Jacó uma grande nação, que também Deus transformaria Jacó
em Israel, príncipe de Deus, que sairia então da sua semente 12 filhos, e a terra foi povoada através da semente de Jacó, que depois ele tem ali um confronto ali com o anjo, ele é abençoado, ele insiste na bênção, né? E ali ele é abençoado, Deus muda o nome dele para Israel, porque era o nome e identidade do seu espírito, era Israel, e como hoje toda a terra vê a nação de Israel, uma nação tão pequena, tão pequenina em vista do mundo todo, mas nós vemos que os olhos de Deus estão voltados para ali, e todos os sinais apontam para Israel, porque foi uma escolha de Deus, foi a escolha tem o seu propósito, e ela não muda o propósito, porque Deus é infinito e Ele sabe todos os caminhos. Então, a Rebeca, ela conduz ali toda uma situação, e Jacó vai para a cidade, ele vai ali para a terra de Labão, ali na terra da sua herança. Deus abençoa Jacó, dá a Jacó filhos, dá a Jacó esposa, dá a Jacó Raquel, Lia. Ali ele trabalha 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, fica 20 anos nas terras de Labão e volta então com a sua casa cheia, os seus filhos, as suas esposas, riquezas. Deus falou que daria riqueza a Jacó. Deus ali, quando ele está indo ali ao encontro de Labão, Deus aparece ele na madrugada, que você sabe ele também da história ali de Betel, onde ele deita a cabeça na pedra, e Deus fala para Jacó, então, que faria dele, que abençoaria Jacó grandemente. Em Gênesis 28 fala que Deus, ele começa a mover e dá ali a Jacó, falando que abençoaria Jacó em toda a sua caminhada, porque Deus tinha o propósito de fazer de Jacó uma grande nação. Então Deus usa Rebeca para que nessa trajetória toda a palavra se cumprisse, porque Deus tem os seus caminhos, e os caminhos dele jamais serão invalidados. Glória a Deus por isso, que nós venhamos estar nesse caminho, porque Jacó vai para a terra da sua promessa, onde a sua aliança com Raquel aconteceria, independente do ambiente ser hostil, do seu sogro Labão. Trabalha por 20 anos, enriquece, e ali depois ele volta. E olha que interessante, Rebeca falou: meu filho, vai para a terra do meu irmão ali Labão, depois você volta. E Deus, já era Deus trabalhando em Rebeca. Por quê? Porque depois Deus fala para Jacó que ele retornaria, ou seja, Deus estava de acordo ali, trabalhando no coração de Rebeca toda essa situação, para que a vontade dele acontecesse, para que a vontade dele permanecesse. E a palavra diz que para sempre, Senhor, a tua palavra será estabelecida no céu, e diz também que tudo vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. O Senhor tem um compromisso com a palavra dele. Então, quando nós estamos no centro da sua vontade, no centro da sua adoração, no centro da sua palavra, nós já oramos com a resposta. Quando nós oramos em cima da palavra, nós já temos a resposta. Então, que o Senhor conduza os seus caminhos e os caminhos deles aconteçam, e você possa frutificar na terra da sua herança, que é Sião, a nova Jerusalém. Nós floresceremos na terra de Sião, nós floresceremos, o justo floresce, o justo é abençoado, porque somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Não estamos ainda na pátria celestial, que é a nova Jerusalém, mas o Senhor já pode nos abençoar aqui mesmo, porque a bênção do Senhor permanece no nosso arraial, na nossa casa, nos nossos filhos, e ela vai reverberando, porque onde o justo está, ele é justificado pelo sangue de Jesus, e o Senhor o abençoa. Então seja você uma bênção, seja um herdeiro da herança, abençoado e reverberando onde você for, e Deus vai fazer frutificar a sua sementeira, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Tem um QR Code aí, faça sua oferta, abençoe, faça uma entrega. Deus ama quem dá com alegria. Nos vemos nos matinais e nas palavras da semana. Fique firme numa semana abençoada, como Rebeca, aquela que é disposta ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Um grande beijo. Shalom, shalom, shalom. Senhor, nós invocamos o Teu nome e agradecemos, Senhor. Agradecemos sempre por tudo, Senhor Jesus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Nessa semana da proposta do herdeiro, Senhor Deus, que nós possamos estar alinhados contigo, Senhor Deus. Que nós possamos ser os verdadeiros herdeiros, Senhor Deus, e honrar a Tua herança, honrar a Tua proposta, Senhor Deus. O verdadeiro herdeiro é aquele que prospera, aquele que multiplica a sua herança, aquele que aprende com seus pais. Que nós possamos aprender contigo, Senhor Deus,
aprender com a Tua palavra, Senhor Deus, e multiplicar a 30, 60 e a 100 a Tua herança, Senhor Deus, a Tua herança em nossas vidas, Senhor Deus. Não deixe a chama se apagar jamais, Senhor Jesus. Não deixe a chama se apagar em nossos corações. A chama do Teu fogo, o Senhor Deus, o fogo da Tua unção, Senhor Deus. Eu declaro céus abertos em nossas vidas, na vida de todos que estão nos ouvindo, Senhor Deus, de todos que estão me ouvindo. Céus abertos, Senhor Deus, para receber a Tua unção, Senhor. Nós possamos receber a Tua unção, tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que é celestial, Senhor Deus. Eu declaro céus abertos em nome de Jesus. Possamos honrar a Tua herança, Senhor Deus. Manter essa chama acesa. Exercer o sacerdócio para Ti, Senhor Deus. Nós consagramos tudo a Ti, toda a honra e toda a glória para Ti, ó Senhor Jesus. Que possamos estar atentos aos sinais, Senhor Deus, alinhados, Senhor Deus, com as Tuas promessas, Senhor Deus. Nos agradecemos, Senhor Deus, por esse dia que se chama hoje, por mais um dia na Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos estar na Tua casa todos os dias de nossas vidas, ó Senhor Jesus. Abençoa mesmo, Senhor Deus. Abençoa, traga vida, Senhor Deus. Traga abundância, Senhor Deus. Encha os celeiros, ó Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Traz sentido à nossa filiação, Senhor Deus. Senhor Jesus, que possamos honrar a Tua promessa, Senhor Deus, que possamos estar alinhados com os Teus preceitos, Senhor Deus, que possamos ser referência um para os outros, não por uma questão de moralidade, mas pela Tua presença em nós, pelo Cristo que há em nós, Senhor Jesus. Que nós possamos ser essa referência, Senhor Deus, e que o Senhor realmente preencha todos os espaços em nosso corpo, em nossa vida, Senhor Deus, nos esvaziando da alma, nos esvaziamos de sentimentos almáticos, Senhor Deus, nos trazendo discernimento, Senhor Deus, nos trazendo perdão, nos trazendo comunhão, Senhor Deus, e que possamos ver Cristo, um que há no outro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, e realmente alcançarmos caminhos elevados, Senhor Deus, caminhos de comunhão, caminhos de prosperidade, em nome de Jesus, Senhor Deus, caminhos que nos levam para a vida eterna, para essa herança de vida eterna, que nos levam para essa nova Jerusalém celestial, Senhor Deus. Aumenta mesmo a nossa fé, Senhor Deus, aumenta mesmo esse desejo de Ti em nós, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor Deus. Eleva mesmo os ambientes, os pensamentos, Senhor Jesus, que possamos realmente alcançar caminhos elevados, pensamentos elevados, nos purificando de todo sentimento almático, Senhor Deus, que venhamos ter discernimento daquilo que é mal e daquilo que é bom, mas que não sejamos conduzidos pelo bem ou pelo mal, mas que sejamos conduzidos pela Tua graça, Senhor Deus, pelo Cristo em nós, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Eu oro por todos que estão enfermos, Senhor Deus. Que o Senhor possa realmente trazer vida ao corpo de todos que estão enfermos, trazer cura, Senhor Deus. Traga a cura das enfermidades, traga a cura das enfermidades do corpo, tá? Traga a cura das enfermidades da alma, traga a cura de tudo aquilo que o maligno quis plantar na vida de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor cure em nome de Jesus. Arranque desde a raiz, Senhor Deus, e plante a sua raiz, Senhor Jesus. Nos fortaleça como a árvore da vida, Senhor Deus, que possamos criar raízes em Ti, Senhor Deus, e sermos alimentados da Tua palavra, alimentados da Tua graça, alimentados da Tua unção, Senhor Jesus, que a Tua unção desça sobre nós, em nome de Jesus, desça sobre nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que se aumente cada vez mais, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa mesmo grandemente, Senhor Deus, a todos os meus irmãos, a Tua igreja, Senhor Deus. Que sejamos um só corpo, um só espírito, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós Te amamos
Nós louvamos a Ti, Senhor Deus. Ilumina as veredas, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, vinde a mim e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Senhor Deus. Cremos na Tua palavra, cremos na Tua promessa e por isso somos salvos. Aleluia, Senhor Deus. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus. Louvamos a Tua presença, louvamos a Tua glória, nós queremos a Tua glória, Senhor Deus. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor Deus. Tudo é Teu, Senhor Deus. Nossa casa, nossa vida, nosso dinheiro, nosso sacerdócio, tudo é Teu, Senhor Deus. Tudo é Teu, nosso corpo, tudo é Teu, Senhor Deus. E nós consagramos a Ti em nome de Jesus, Senhor Deus. Consagramos em nome de Jesus, consagramos as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, que possamos ser testemunhos vivos para Ti, Senhor Deus. Que tudo que venhamos fazer seja para a Tua honra, a Tua glória, seja comendo, seja bebendo, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, que possamos realmente gerar esse testemunho válido para Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com himno de louvor. Rende-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com himno de louvor. Rende-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor. Toda essa terra servia ao Senhor com alegria. Toda essa terra se apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e cantarei todas tuas maravilhas. Me alegrarei em ti, exultarei em ti, e a teu nome eu cantarei louvores. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e cantarei todas tuas maravilhas. Me alegrarei em ti, exultarei em ti, e a teu nome eu cantarei louvor. Bam, bam, tiritata, bam, bam, tiritata, bam, bam, tiritata. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos seu feito. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos seu feito. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos seu feito. Cantem louvores ao Senhor.
O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. E o Senhor é meu pastor, e o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. E refrigera minha alma, refrigera minha alma. E refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Buscando a Deus, buscando a Deus, eu tô buscando meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, eu tô buscando meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, eu tô buscando meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, eu tô buscando meu Deus. Oh Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Oh Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e tua glória. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e tua glória. Oh Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Oh Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Os meus lábios te louvam, porque tua graça é maior do que a vida. Os meus lábios te louvam, porque tua graça é maior do que a vida.
te le estábamos